Vamos lá, vamos tratar de um assunto hoje que tem muito a ver com os questionamentos das perguntas no Instagram sobre os músculos que mais hipertrofiam ou menos hipertrofiam, ou a dificuldade que você tem para ativar aquela musculatura, né? Então eu vou falar sobre o assunto que é ativação muscular e hipertrofia. Qual é a relação entre a ativação daquele músculo e o quanto esse músculo hipertrofia de acordo com essa ativação? Primeiro a gente tem que entender o que é ativação muscular. Ativação muscular é a ativação das unidades motoras, e nós temos unidades motoras de baixo limiar e de alto limiar. Importante frisar que são alto limiar elétrico. Então eu tenho unidades motoras de baixo limiar elétrico e de alto limiar elétrico. E para nós que buscamos a hipertrofia, as unidades motoras que mais nos interessam são as unidades motoras de alto limiar. Como é que eu consigo essa ativação dessas unidades motoras, ok? O corpo precisa disparar sinais elétricos de acordo com a intensidade da magnitude da força, da contração. Quanto maior a contração, mais rápido, maior o esforço, digamos assim, maior o esforço, mais rápido as unidades motoras de alto limiar são ativadas. Vou dar um exemplo, você está fazendo uma rosca direta, fazendo lá 15 repetições com uma carga bem leve, ok? Você começa fazendo lá essas primeiras repetições, não posso precisar aqui o número, usando simplesmente as unidades motoras de baixo limiar. E quando estiver próximo da fadiga, o teu corpo não entende o que você está fazendo. Você está fazendo uma rosca direta, um agachamento, ou está sob estresse, correndo de um assaltante, eu não sei. Ele fala assim, cara, se liga, esse cara está precisando de mais, continua contraindo, esse cara continua precisando de força, continua fazendo esforço. Ele começa a ativar as unidades motoras de alto limiar. Quando eu já começo com um grande esforço, eu vou botar lá um peso que eu consiga fazer no máximo 6 repetições, uma rosca direta. Quando eu inicio a rosca direta, né, tanto as unidades motoras de baixo limiar quanto as de alto limiar são ativadas desde o início do movimento até o final. Né? Isso não quer dizer, né, que você vai ter mais hipertrofia. Não, mas você vai ter uma ativação muscular maior. Para isso, né, para que a gente entenda um pouquinho disso aí, a gente precisa falar de eletromiografia, né? Ela mede picos elétricos. E aqui é um ponto bem divergente, onde a galera discute muito se funciona ou não, qual é a validade, qual é a eficácia da eletromiografia, para analisar a funcionalidade desse pico elétrico e a relação dele com a hipertrofia. Não vou entrar aqui nesse debate, nesse tema, seria para um outro tema, um outro podcast, uma outra gravação. Falando sobre eletromiografia, a gente precisa fazer uma pausa e falar sobre uma parte fisiológica, que é a mecanotransdução, que é a tradução de estímulos mecânicos. O exercício é um estímulo mecânico que é captado pela musculatura através de algumas organelas, né? São digamos assim, sensores, mecanosensores, que vão capturar esses estímulos elétricos, esses estímulos, e transformar em um estímulo bioquímico. Os principais mecanosensores, né, são as integrinas, que elas existem dentro ali da musculatura. Elas captam esses estímulos elétricos, jogam para dentro do músculo e transformam isso num estímulo bioquímico para que estimular a mTOR, que vai estimular a citoproteína, para ter para gerar mais hipertrofia, digamos assim. Para que isso aconteça, eu tenho que ter uma musculatura ativada. E aqui entra o porém, porque eu posso ter uma grande ativação eletromiográfica sem ter estresse. Esse é um grande problema, digamos assim. Se você fizer uma contração muito forte do teu braço, ou do teu peitoral, ou do teu quadríceps, você vai ter um pico, né, um pico lá de energia elétrica. Essa eletromiografia vai estar naquele ponto no teu braço e ela vai ter um pico. Só que esse pico de contração não tem estresse. Ou seja, eu preciso de uma somatória de a eletromiografia mais o estresse, e eu vou além. Adicionaria aqui ainda também a parte de amplitude do movimento, ok? Mas a gente não pode dizer, nós não podemos afirmar, dizer que com certeza, de certa forma, que se tem uma relação entre hipertrofia e ativação muscular. Porque eu tive uma ativação muscular sem estresse e eu não tenho hipertrofia, ok? Porém, não temos estudos, não há evidências, né, correlacionando a ativação muscular à hipertrofia. Isso é bem claro. Porém, a falta de evidência, né, a ausência de evidência, né, não é
uma falta, não é uma certeza de que isso não funcione. Não tem nenhum nada dizendo que sim, nem dizendo que não. Porém, assim, ó, se você pegar o supino reto, que é um exercício para peitoral, se você pôr pontos de uma eletromiografia, pôr pontos para medir o sinal elétrico, você vê que tanto o peitoral quanto o tríceps estão ativados. Porém, o maior sinal elétrico vai estar onde? No peitoral. Ou seja, o músculo que teve maior ativação vai ter maior hipertrofia. Se a gente levar por esse viés e linkar a mecanotransdução, que gera estímulo, que vai ter toda aquela cascata de mTOR, síntese proteica, e o músculo que foi maior finalizado, eu posso ter uma relação entre ativação muscular e hipertrofia. Mas isso é algo muito... é algo que não tem comprovação científica. Mas na academia você pode ver exercícios que você sente mais, né? Eu sinto mais ali fazendo supino reto, mais do peitoral. Mas eu não consigo, através da eletromiografia, dar uma diferença entre o supino reto com halter e o supino reto com barra. Qual deles tem a maior ativação? Qual deles é melhor para o peitoral? Né? Você pode medir na eletromiografia, talvez, que o supino reto tem um pico maior, mas não me garante, não prova que um supino com halteres seja menos eficiente ou tenha menos eficiência que o supino reto com barra. Um exemplo bem hipotético para vocês entenderem que somente a ativação muscular, né, somente por a eletromiografia, eu não consigo comprovar essa sinalização hipertrófica, se ela vai ser maior ou menor. Mas a prática nos leva a ver isso. Perfeito? Um ponto muito específico, muito importante é o seguinte: a somatória. Eletromiografia e estresse. Quando eu falo de estresse, estou falando de estresse metabólico e estresse tensional. Eu tenho que ter ali a mecanotransdução, eu tenho que ter a resistência. E quando eu somo esses três fatores, eu vou chegar num ponto bem crucial, um ponto bem importante, que é hipertrofia regional, a direção da fibra e o pump. Nós temos que sempre avaliar essas três coisas, né? A gente vai parar um pouquinho o assunto, falar sobre eles. Por que sobre hipertrofia regional? Porque se você pegar a fibra muscular, né, vamos por lá, o vasto lateral, que existem vários estudos sobre vasto lateral e vasto medial, músculos da coxa, em que você faz um exercício, vamos por um agachamento, ou um extensor, ou um leg press, ou um agachamento rack, exercícios que tem estímulos de vasto lateral, e você pega a musculatura do vasto, ali a fibra do vasto lateral, e ela não hipertrofia por igual, ela vai hipertrofiar em partes, né? Você pega a parte proximal e a parte distal, mais próxima do quadril e mais próxima do joelho. Muitas vezes em algum movimento, a pessoa faz o exercício lá e vai ser feita uma meta-análise, vai ser feita uma análise daquele exercício, daquela musculatura antes, durante e após o movimento. A hipertrofia aconteceu numa parte mais medial, proximal ou distal, não por inteiro, não hipertrofiou o vasto lateral por inteiro. Aí eu preciso ter o quê? Uma combinação de exercícios para que eu atinja aquela musculatura por inteiro. Ou um exercício, ou mais de um exercício, ou 2 exercícios, ou mudar um ângulo, a torção, a direção do pé, a direção do quadril. Essas variáveis vão fazer com que eu consiga atingir aquela fibra por inteiro. E isso me traz o quê? Que eu preciso ter um pico elétrico, né? Eu preciso ativar as fibras de alto limiar, eu preciso ter estresse metabólico e tensional, e eu preciso ter amplitude no movimento, ok? Então a hipertrofia ela é não homogênea e regionalizada. Um fator muito importante, já correlacionando com o assunto da semana passada, que foi glúteo, é o sentido da fibra, a direção da fibra. É muito importante que eu alinhe esse movimento com o sentido da fibra. A galera que perguntou sobre panturrilha, antebraço, hipertrofiar o bíceps ou tríceps. Veja bem, eu vou dar um exemplo bem prático sobre o glúteo. O glúteo que a gente falou semana passada, o glúteo gota, que é um músculo que ele é na diagonal. As fibras do glúteo gota estão nas diagonais. Se você faz um movimento com o fêmur na posição neutra e essa fibra está na diagonal, eu não estou fazendo o trabalho com o máximo de excelência. Então, se eu sei que a fibra do glúteo é na diagonal e eu boto esse fêmur na diagonal também, eu vou ter uma melhor ativação, ou seja, eu vou ativar de forma mais eficiente essas fibras, as fibras do glúteo. E um assunto e um tema que a galera fala bastante, o pump, aquele pump, a musculatura inchada, aquela sensação de que a musculatura foi trabalhada, é também um fator que eu tenho que levar em consideração. Porque é o seguinte, eu treinei, o músculo que você mais treinou vai ter o maior pump.
Isso é um sinal de que aquele músculo está tendo a maior atividade. Então eu relaciono que a hipertrofia regional coloca aquele movimento no sentido das fibras e eu consigo sentir o pump, consigo sentir aquela musculatura trabalhando. Esses três fatores, esses três pontos, alinhados com o conhecimento, a variedade de exercícios, a combinação, a torção, o direcionamento, vai te dar um caminho melhor para atingir essa musculatura de forma mais eficiente. Então, para que eu possa falar para frente em volume de treino, em melhorar certo grupamento muscular, eu tenho que entender de ativação muscular e de hipertrofia. E existe uma correlação entre um assunto e outro. Porque eu não posso hipertrofiar um músculo sem gerar um tipo de estresse naquele músculo, ou um estresse tensional ou um estresse mecânico. Se eu tenho um estresse, tenho amplitude, eu vou ter um pico elétrico de contração naquele músculo, então eu posso correlacionar uma coisa com a outra. Eu estou dizendo que não estão relacionados, não existe nada que comprove que a ativação muscular, o músculo que tem o maior pico de ativação muscular, o maior pico eletromiográfico, vai ter maior hipertrofia. Eu não tenho nada dizendo que isso, comprovando isso, mas eu também não tenho nenhum tipo de artigo contrário a isso. Então aí vem aquela frase, né, que a falta de evidência não é evidência de que não é evidência de ausência, ok? Então é algo bastante polêmico, né? A gente não gosta também, eu gosto de me posicionar. A minha posição é que sim, que se aquele músculo teve maior atividade, tem maior ativação muscular, ele vai ter uma maior hipertrofia, desde que eu cumpra esses requisitos, ok? Que eu tenha ali, que eu entenda a direção da fibra, entenda um pouquinho de anatomia, né? E que eu direcione esse músculo para aquela direção, que eu entenda o ângulo do exercício, que eu entenda também que essa hipertrofia ela é não regional, ou ela é não homogênea, e ela é regionalizada, ela vai acontecer em pontos específicos do músculo, não nele por completo. Aí eu preciso trabalhar em ângulos diferentes, em momentos diferentes, em bancos diferentes, para que essa musculatura seja atingida de uma forma completa, porque eu posso trabalhar esse músculo, tanto o glúteo quanto o bíceps, o tríceps, o peitoral, né? Você está fazendo um supino inclinado, porque a fibra está naquele sentido. Aí você vai ajustar o haltero, a barra, ou o cabo, a polia, para o sentido da fibra. Aí você vai ter que posicionar teu cotovelo, teu braço. Quanto mais você alinhar a mecânica do movimento com o sentido da fibra, melhor vai ser a ativação daquele músculo. Voltando a repetir, não é só porque teve uma maior ativação quer dizer que vai ter maior hipertrofia, porém é um dos caminhos que eu sigo e acredito que é o seguinte: sim, se aquele músculo teve um maior pico eletromiográfico, teve uma maior ativação, teve um maior estresse mecânico ou metabólico e teve uma boa amplitude, dentro das variáveis eu vou ter um bom trabalho hipertrófico, vou sinalizar muito bem a mTOR, vou desencadear todo o processo de síntese proteica hipertrófica, e sim, aquele músculo vai ser melhor hipertrofiado.